Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 17 e 18 de junho de 2020. Karina, destaque da semana, coincide com a semana passada, a DPF 527, aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental que questionou uma portaria que culminou com a criação do inquérito das chamadas fake news. Exatamente, esse era o objeto que estava sendo discutido nessa ADPF, se era possível ou não o Poder Judiciário deflagrar um processo de investigação no âmbito do Poder Judiciário. O que se questionava justamente era se o presidente Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, poderia instaurar esse inquérito de acordo com o que possibilita o artigo 43 do próprio regimento interno da Suprema Corte. A discussão era saber se esse artigo era constitucional e se essa medida excepcional poderia ser adotada ou, se não, se esse artigo 43 não teria sido recepcionado pela Constituição de 88 e, portanto, seria procedente o pedido do partido Rede Sustentabilidade nessa ADPF. Por maioria, depois de 4 sessões, considerando que o julgamento foi iniciado na semana anterior, no dia 10, continuou nessa semana, na quarta-feira pela manhã, que teve uma sessão extraordinária, adentrou a quarta-feira à tarde e só foi concluído na quinta-feira com o voto de 3 ministros que faltavam. Apenas o ministro Marco Aurélio divergiu da maioria que se formou pela constitucionalidade da instauração do inquérito e continuidade dessa apuração nessa investigação das fake news. Todos os ministros acabaram concordando com o ministro Edson Fachin, relator dessa ação, de que o objeto deste inquérito é justamente apurar elementos de informação que sejam suficientes para encaminhar ao Ministério Público competente para oferecer eventualmente uma denúncia ou, não havendo indícios suficientes, determinar o seu arquivamento, mas não julgar definitivamente. É uma fase ainda de investigação. E essa investigação é autorizada de forma excepcional, como eu disse no início, quando as autoridades competentes se manifestarem de forma inerte, ou seja, não agirem justamente para proteger as instituições, proteger o Supremo Tribunal Federal e também garantir tanto a respeitabilidade como a segurança dos seus próprios ministros. Então, sentindo essa necessidade de se apurar essas informações, o ministro edita a portaria e designa o ministro Alexandre de Moraes como relator desse inquérito. Essa designação também foi objeto de arguição de inconstitucionalidade nessa ADPF, mas os ministros entenderam que o próprio regimento interno, considerando constitucional o artigo 43, autoriza o presidente, quando não quiser ele mesmo conduzir essa investigação, pode designar um relator, que pode ser um juiz auxiliar, um juiz federal auxiliar aqui do tribunal mesmo, ou pode ser um outro ministro, e nesse caso ele designou o ministro Alexandre de Moraes. Então, como eu disse, a maioria acabou entendendo que é constitucional, é possível, é uma medida excepcional, mas ela é necessária. O ministro Marco Aurélio entendeu que o artigo 43 do regimento interno não teria sido recepcionado, que viola o sistema penal acusatório, que o Poder Judiciário, de acordo com a Constituição, o sistema penal acusatório faz do Poder Judiciário órgão julgador e não órgão acusador e que, nesse caso, estaria havendo uma violação desse sistema, sendo instaurado um sistema inquisitorial, ao contrário do sistema acusatório, e, nesse sentido, ele julgava procedente a ação. Mas foi voto único, como a gente sempre diz, como o ministro já conhece, e ele mesmo diz, não é, Cadu? Fui voto vencido. Ficou sozinho no plenário, mas trouxe aqui os seus argumentos e a sua fundamentação para dar procedência para essa ação. Mas, julgada por maioria, não é? Os ministros entenderam que é improcedente o pedido do partido Rede para afastar ou declarar sem inconstitucionalidade da abertura deste inquérito para apurar as chamadas fake news. Então vamos voltar ao início da semana, bem entendido, já que o julgamento começou, como bem disse a Karina, na semana anterior.
Nesta semana, o plenário do Supremo Tribunal Federal realizou sessão extraordinária na manhã da quarta-feira para retomar o julgamento da ação em que o Partido Rede Sustentabilidade questionou a abertura do inquérito das fake news. O julgamento começou, como dissemos, vamos salientar bem isso para separar, quarta-feira da semana anterior, sessão pela manhã desta quarta-feira, foi para quarta-feira à tarde, encerrado na quinta-feira. Antes de conferir como foi o julgamento, vamos rever mais detalhes sobre o tema. Na ação, a Rede Sustentabilidade questiona a validade jurídica do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal em março do ano passado. De acordo com o partido, as investigações começaram sem indicar alvos determinados e sem mencionar se os investigados estariam sujeitos à jurisdição do Supremo. Outro argumento é que, salvo raríssimas exceções, não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais sem a participação do Ministério Público. O STF justificou a abertura da investigação com base no regimento interno da Corte. Até agora, apenas o relator ministro Edson Fachin votou no processo. Para ele, a instauração do inquérito das fake news se justifica em razão dos ataques sofridos pelo Supremo Tribunal Federal com ameaça de morte ou prisão de seus integrantes e atos que pregam a desobediência a decisões judiciais e o fechamento do STF. Edson Fachin afirmou ser inadmissível, no Estado Democrático de Direito, a defesa da ditadura e do fechamento do Supremo e do Congresso Nacional. O voto do ministro Edson Fachin, relator, foi na semana anterior, insistindo bem para ficar separados os devidos momentos em relação a esse julgamento. Nesta semana, o plenário do Supremo retomou o julgamento desta ação questionando o inquérito das fake news na sessão extraordinária da manhã da quarta-feira, dia 17 de junho. O relator ministro Edson Fachin, vamos reforçar, para balizar todo o acompanhamento da sessão, ele votou pela constitucionalidade das investigações sobre notícias falsas, denunciações caluniosas, ofensas e ameaças a ministros do STF e os familiares. Na retomada do julgamento, mais 2 ministros foram favoráveis à continuação do inquérito. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal não têm monopólio de investigações criminais. E ao abrir o inquérito das fake news, o Supremo cumpre o dever constitucional de zelar pela segurança dos membros da Corte. Não há democracia sem um poder judiciário independente. E não há poder judiciário independente sem juízes altivos e seguros. Coagir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados, é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito, é atentar contra a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto. Ele considerou ainda que a investigação de ataques ao STF, com ameaças de morte e prisão dos integrantes do tribunal, é um caso de legítima defesa. Numa democracia, vigora a liberdade mais ampla possível, mas as instituições democráticas precisam ter mecanismos de autodefesa. A democracia precisa ser capaz de agir em legítima defesa, dentro da Constituição, dentro das leis, sempre com proporcionalidade, mas as instituições não podem ficar estáticas, paralisadas ou amedrontadas diante de movimentos que visem a destruí-las. O julgamento da validade do inquérito das fake news começou na última quarta-feira com o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele afirmou ser inadmissível, no Estado Democrático de Direito, a defesa da ditadura e do fechamento do Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo Tribunal Federal fechou, ainda na sessão da tarde da quarta-feira, dia 17 de junho, maioria a favor da continuidade do chamado inquérito das fake news. Mas não foi o fim da votação. O julgamento por videoconferência, como vamos ver, ele foi suspenso para ser retomado na sessão do dia seguinte, que vamos ver ainda hoje, com o voto do ministro Marco Aurélio. Primeiramente, vamos rever como é que foi o fechamento desta maioria nesta fase do julgamento da ADPF, que questionou o chamado inquérito das fake news.
O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar nesta quarta-feira. Ele acompanhou o ministro Edson Fachin, relator da ação. Fachin já havia entendido que o chamado inquérito das fake news, aberto pelo Supremo Tribunal Federal por iniciativa do presidente Dias Toffoli, é legal e deve ter prosseguimento. Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito, destacou o grau de violência das ameaças sofridas pelos ministros da corte. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. O ministro Luiz Roberto Barroso também acompanhou o relator. Ele afirmou que na democracia não há espaço para violência, ameaças e discurso de ódio e que o inquérito é um direito de defesa da corte. Numa democracia, vigora a liberdade mais ampla possível, mas as instituições democráticas precisam ter mecanismos de autodefesa. O quarto voto pela constitucionalidade do inquérito das fake news foi o da ministra Rosa Weber. A pretensiosa aspiração visa, inclusive por meio de ataques destrutivos e ameaças impulsionadas por algoritmos de inteligência artificial, a corroer a nobilíssima missão conferida a esse Supremo Tribunal Federal de intérprete e guarda da Constituição, a corroer, em última análise, a própria democracia. Para o ministro Luiz Fux, os atentados praticados contra o Supremo e outros investigados no inquérito são gravíssimos e devem ser apurados. Se enquadram no Código Penal, se enquadram na Lei de Segurança Nacional, se enquadram na Lei de Organização Criminosa e, mais ainda, são atos lindeiros aos crimes equiparáveis ao terrorismo. E o que diz a Constituição? Um dos fundamentos da República é o repúdio ao terrorismo. E esses atos que estão sendo praticados é o germe inicial de instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a corte, manifestações de atentado contra o prédio, contra os ministros, visando exatamente elevar o temor. A ministra Carmen Lúcia também votou pela legalidade do inquérito. Para ela, as ameaças contra os ministros do STF agridem todo o sistema democrático. A liberdade democrática não convive com a censura. E, reitero, este Supremo Tribunal Federal tem sido um guardião dessa liberdade, da liberdade que não permite qualquer tipo de censura. Democracia guarda-se, mantém-se pela defesa do sistema. Não se presta a Constituição a ser morta pela ação de tiranos. A democracia não pode ser deixada em desvalia pela ação de pessoas autoritárias, daqueles que pretendem a morte da Constituição para colocar a sua vontade pessoal, individual, seus voluntarismos à disposição de todos os outros e submetendo e dispondo todas as pessoas a seu talante. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também destacaram a violência dos ataques contra os integrantes do Supremo. Eles votaram pela constitucionalidade do inquérito das fake news. E a retomada deste julgamento vamos conferir no próximo bloco do Plenárias, logo depois do intervalo.
Estamos de volta com plenárias. Na sessão da quinta-feira, por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional inquérito que apura a disseminação de fake news e ofensas contra os ministros da Corte. O julgamento desta quinta-feira começou com o voto do ministro Marco Aurélio. Ele defendeu a liberdade de críticas contra o Supremo Tribunal Federal, uma garantia constitucional. Marco Aurélio também afastou a possibilidade do Poder Judiciário participar da fase pré-processual e da coleta de provas. Para o ministro, ao assumir as investigações das fake news, o STF teria ultrapassado os limites da organização processual. No inquérito 4.781, cuja instauração foi feita por magistrado e cuja condição investigatória está sendo feita por magistrado sem participação do Ministério Público, em afronta à Constituição e ao sistema acusatório. O ministro Celso de Mello seguiu o entendimento da maioria. O decano afirmou que o inquérito aberto no Supremo é legítimo mecanismo de autodefesa do tribunal. Celso de Mello lembrou que a investigação mira atos criminosos produzidos pelo que considerou máquina de notícias falsas, difundidas por grupo à semelhança de organizações criminosas. E lembrou que a liberdade constitucional de expressão não ampara e nem protege atos criminosos. Os resultados obtidos ao longo dessa investigação revelaram a existência de um aparato delituoso, cujo suporte operacional reside em uma verdadeira máquina de fake news, que operava e que ainda continua a fazê-lo com apoio em diversos núcleos, um dos quais o núcleo financeiro, viabilizador do custoso funcionamento de sistemas organizados com divisão de tarefas e atribuições próprias. O julgamento da ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade para suspender as investigações das fake news no Supremo começou na quarta-feira da semana passada, dia 10 de junho, foi retomado ontem e terminou nesta quinta-feira. Ao final, os ministros reconheceram por maioria a constitucionalidade da portaria que instaurou o inquérito destinado a investigar as fake news, os ataques contra os membros do STF e seus familiares e os financiadores desses atos. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em seu voto disse que o Supremo não vai aceitar a banalização das fake news e dos ataques contra os membros da Corte que procuram desestabilizar a democracia. Aceitar as fake news como um fenômeno inevitável é permitir que a política do ódio, da violência e da intolerância e que atitudes extremistas possam ser aceitas sem a necessária responsabilização. É aceitar que nada pode ser mudado, que nada pode ser feito. A instauração deste inquérito se impôs e se impõe, não porque o queremos, não porque o gostemos, porque não podemos banalizar ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Não podemos banalizar ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição da República. Dias Toffoli citou uma série de ataques nas redes sociais que jogaram parte da população e da imprensa contra o STF. Outras situações como esta já eram cotidianamente divulgadas na imprensa. Investigações ilegais, ou melhor, inexistentes. Investigações fake, feito por membros da Receita Federal. Investigações fake, porque elas não existem. Elas nunca existiram. Nunca existiram. Por agentes de Estado. Plantadas depois na imprensa. Aliás, um desses agentes foi preso, porque extorquia. Inventava investigações e depois extorquia. Não há mais espaço para se tolerar ou admitir esse tipo de estratagema autoritário, que, repito, tem o objetivo claro de enfraquecer nossa democracia, de constranger a magistratura, como forma de intimidação e represália, a livre atuação e a independência do Poder Judiciário.
Karina, portanto, continuam as investigações do inquérito, mas na semana passada, o voto do ministro Edson Fachin, relator, ele previa uma interpretação conforme. Isso foi modificado ao longo do processo. Na quarta-feira, quando o julgamento foi retomado, o ministro Roberto Barroso foi o último ministro a votar pela manhã e acompanhava o ministro Edson Fachin também, dando uma interpretação conforme ao artigo 43 do Regimento Interno da Suprema Corte. Mas logo no início da sessão da quarta-feira, no período da tarde, o ministro Roberto Barroso disse que poderia fazer essas observações da interpretação conforme na parte dispositiva do seu voto, o que foi acompanhado também pelo ministro Edson Fachin. E como o ministro Edson Fachin é o relator, ele acabou encaminhando uma nova parte final do seu voto, que é o que a gente chama do dispositivo da sentença. Então, ele disse assim, que em razão do incitamento ao fechamento do Supremo Tribunal Federal, em razão da ameaça de morte e prisão a membros do Supremo e também em razão de informações em relação à possível desobediência das decisões judiciais do Supremo, julgo improcedente essa ação, ou seja, nega o pedido do partido Rede para declarar a constitucionalidade da portaria que determinou a abertura deste inquérito para apurar essas fake news, essas denunciações caluniosas, esses atos e ameaças de infrações que poderiam ser caluniosas, injuriosas ou difamatórias, tanto à respeitabilidade do Supremo quanto à segurança dos membros e familiares do Supremo Tribunal Federal. Então, houve esse pequeno ajuste no voto do ministro Edson Fachin, mas a maioria acabou acompanhando também nesse mesmo sentido pela improcedência da ação. E aí nós tivemos essa maioria formada, já concluindo o julgamento, na quinta-feira, depois com o voto do ministro Dias Toffoli. Só para a gente lembrar, apenas o ministro Marco Aurélio ficou vencido. Karina, e a questão da defesa do Supremo Tribunal Federal e da democracia não marcou apenas as sessões plenárias do STF. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal se reuniu também por videoconferência. Antes de começarem os julgamentos, os ministros se manifestaram contra os ataques sofridos pelo STF e em defesa da democracia. Ao abrir a sessão, a ministra Carmen Lúcia, presidente da segunda turma, disse estar preocupada com o cenário das relações sociopolíticas do país, instigado por pessoas descomprometidas com a democracia. Não parece aceitável que essa experiência de liberdades, fruto de tantos esforços, de tantas vidas, que vem sendo consolidada ao longo dessas 3 décadas pela ação de alguns descomprometidos com o Brasil, com os princípios democráticos e com os objetivos da República, seja transformado em tempo de sombras e até de breu, escondendo aquele sol das liberdades, o luminar das dignidades que a Constituição assegura. A ministra lembrou do papel do Supremo como guardião da Constituição. A nós cabe manter a tranquilidade, mas principalmente a coragem e a dignidade de continuar a honrar a Constituição, cumprindo a obrigação que nos é expressamente imposta de guardá-la para garantir a sua aplicação a todos e por todos. Não se cogite que se instalará algum temor ou fraqueza nos integrantes da magistratura brasileira. Este tribunal é presente, está presente, permanecerá presente e atuante, cumprindo seus compromissos institucionais com a República. O Judiciário brasileiro, como também Vossa Excelência captou nessas palavras a necessidade imprescindível que temos de sair da crise sem sair da democracia. Nós todos estamos a apreender que saúde da democracia é também a saúde das instituições. O decano, ministro Celso de Mello, condenou o autoritarismo e o desrespeito às decisões judiciais. É inconcebível que ainda sobreviva no íntimo do aparelho de Estado brasileiro um resíduo de forte autoritarismo que proclamar que poderá desrespeitar, segundo sua própria vontade arbitrária, decisões judiciais. Não é um discurso próprio de um estadista comprometido com o respeito à ordem democrática e que se submete ao império da Constituição e das leis da República. É essencial relembrar a cada momento, senhora presidente, as lições da história
cuja advertência é implacável. Tema um pouquinho mais leve. Nesta quarta-feira, o plenário também fez uma homenagem ao ministro Edson Fachin. Ele completou 5 anos como integrante do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin completou 5 anos no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 16 de junho. Ele assumiu a vaga de Joaquim Barbosa. Antes de ocupar a cadeira no STF, enfrentou a mais longa sabatina da história da Corte, 11 horas de arguição. No Supremo, assumiu a relatoria da Operação Lava Jato após a morte do ministro Teori Zavascki. Também foi o relator de casos emblemáticos, como o mandado de injunção que criminalizou a homofobia e as ações que liberaram doação de sangue por homossexuais e mudança de nome de transgêneros. Na abertura da sessão desta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou a postura de Edson Fachin na condução de todos os trabalhos na Suprema Corte. Edson Fachin é fiel seguidor e defensor do Estado Democrático de Direito, da igualdade, das liberdades, dos direitos fundamentais e da segurança jurídica. É também um magistrado rigoroso em suas análises e votos, atento aos entendimentos dos pares e sempre aberto ao diálogo, tão essencial à função judicante e essência da própria democracia e razão de ser dos colegiados. Por meio de votos emblemáticos, o ministro Edson Fachin tem ajudado a formar a sólida jurisprudência deste tribunal na defesa da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. Advogados que acompanharam a sessão e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediram a palavra para também homenagear Edson Fachin. O ministro Edson Fachin, na sua carreira como advogado e como professor, se notabilizou como uma das principais lideranças na constitucionalização do direito civil e, com todos os méritos, foi nomeado e muito agrega para os debates do egrégio Supremo Tribunal Federal. Festejamos nessa data este momento ímpar para Vossa Excelência, para a Suprema Corte, para os seus jurisdicionados. Um voto de continuado sucesso e de parabéns. Ministros do STF também se juntaram na homenagem ao colega. Um grande juiz, grande jurista, professor, que, como poucos, sabe reunir na medida exata grande competência e inteligência com uma refinada sensibilidade e enorme gentileza no trato com as pessoas. Vossa Excelência nos brinda como acadêmico, como ser humano e como membro integrante desta Corte. Receba minhas sinceras e respeitosas e afetuosas amizades. A palavra ao ministro Edson Fachin por estes 5 anos, com esta convivência com lhaneza, profundidade intelectual, enorme generosidade humana e um castiço jurista que só honra esta casa e, claro, todo o Brasil. Emocionado, Edson Fachin agradeceu a homenagem. Muito obrigado de todo o meu coração e é uma honra compartilhar da bancada do Supremo Tribunal Federal com Vossa Excelência, com as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, com os ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Digo a Vossa Excelência e a todos que estou em casa e por isso a minha alma está em paz. Karina, já nos encaminhamos para a última semana do mês de junho, portanto já temos encontro marcado, mais julgamento semana que vem. A semana que vem, na próxima quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, e o encontro nesse final de semana é no Plenárias. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.